E assim os irmãos estão chegando mais uma vez, mais uma noite, para uma palavra pastoral. Então nós somos gratos a Deus por estar nos dando este dia de vida e esta oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez aqui, né, na live, aqui estarmos todos aqui sintonizados, né, agradecendo a Deus por estes recursos modernos, né? A gente sempre tem refletido, quem diria, né? Eu sempre fui resistente, um resistente aí à tecnologia, mas eu reconheço que tem sido uma grande bênção para todos nós. Mais uma vez, meus amados irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos, né, para este tempo juntos nesta noite, mais uma vez, de meditação na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para juntos curvarmos as nossas cabeças e então vamos buscar a direção do nosso Deus para pedir a sua bênção e a direção do Espírito, bem como o ensino do Espírito para os nossos corações nesta noite. Então oremos. Amado Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez, virtualmente, pela tua provisão, certamente pela tua bondade para conosco, sabedor de que nós carecemos da tua palavra. Nós precisamos dos teus ensinos. Nós não podemos viver sem os teus ensinos. E também porque nós precisamos da comunhão uns dos outros, ou a comunhão uns com os outros. Obrigado então, Pai, por este momento que o Senhor nos permite e fala aos nossos corações. Nós estamos ansiosos e desejosos de ouvir a tua palavra nesta noite. E nós te bendizemos no santo nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Então, graça e paz, mais uma vez. Irmãos, nós vamos meditar nesta noite, é uma palavra, na verdade, é uma palavra de reflexão para os irmãos, né? E sempre vai alguma instrução aqui. Sempre a instrução tem sido, nesses dias da minha parte, né, de que nós nos atentemos à palavra e nós nos disciplinemos para usufruir cada vez mais da palavra de Deus na sua profundidade e como ela foi escrita para nós. E então hoje nós vamos meditar num versículo muito conhecido, João 3,16. Nós podíamos falar em coro, sem dúvida, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este, sem dúvida, é um dos versículos mais conhecidos de toda a Escritura. Pessoalmente, talvez eu pense que ele seja o segundo versículo mais conhecido. Eu acredito que ele esteja somente atrás do Salmo 23:1, que indiscutivelmente no mundo inteiro, nas diversas línguas, o texto mais conhecido da palavra tem sido o Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já tem alguns dias, quando eu tenho pensado, né, nós temos uma escala recebida do pastor Sacha, nos dividindo para essas o devocional da manhã, bem como a palavra pastoral, né? E então eu tenho pensado já, Deus tem colocado no meu coração esse texto, e eu fiquei meditando com o Senhor mesmo, Senhor, João 3,16, né? O que eu poderia refletir com a igreja, com os irmãos, em João 3,16, né? O momento que nós estamos vivendo, né? Então, João 3,16, certamente um grande texto e muito especial para nós. Grandes pregadores e grandes mensagens já foram proferidas ao longo da história da igreja, nos séculos, não é? E, por exemplo, é muito comum esse texto aqui. Nós temos mensagens famosas, né, de pastores renomados, como eu disse, ao longo dos séculos, por exemplo, que de uma maneira textual, né, pegando este versículo, ele divide o versículo e até fazemos brincadeiras entre nós, né? Como um bom batista, nós temos mensagens de 3 pontos.
Aqui nós fugimos um pouco a regra, né? Domingo passado tinha 5 pontos. E aí, vez tem 4, enfim, quantos do texto na verdade pedir. Mas há meio que uma coisa interessante ao longo dos tempos, né? De que normalmente os pastores pregam em 3 pontos. Aqui seria uma mensagem em 3 pontos. Por exemplo, a extensão do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. O segundo ponto, a profundidade do amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito. E o terceiro ponto, o alcance do amor do mundo, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas há outros que preferem dividir esse texto em 4 partes, portanto, 4 pontos. Os 3 primeiros são os mesmos, né? A extensão do amor, porque Deus amou o mundo, então a extensão dele é para o mundo todo. A profundidade do amor, tendo visto o preço que ele pagou, ele deu o seu Filho unigênito. E o alcance do mundo, todo que nele crê. E tem um 4 ponto, um 4 aspecto, que seria os efeitos do amor de Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu creio também que milhares de pessoas, e eu não fico surpreso que há dezenas de pessoas entre nós que foram convertidos através deste versículo, com estas explanações, com essas partes, porque são exatamente, literalmente, o texto da palavra. Então a minha indagação comigo mesmo nesses dias tem sido, mas por que eu usaria João 3,16 para uma palavra para a igreja sobre este verso no momento que estamos vivendo a pandemia, visto que a maioria, a grande maioria, se não todos, já sejamos salvos por Jesus. Então, o que tirar deste texto, não é? Já que ele é essencialmente para a salvação, e então já aplicamos, como eu disse, muitos talvez, foi o versículo da minha salvação, foi o versículo que eu me converti, não é? Mas eu creio, irmãos, que ele, na verdade, como a palavra de Deus é preciosa e inesgotável, ele é muito oportuno para estes nossos dias, na falta de esperança que o mundo tem vivido. Mesmo alguns crentes têm tido efeitos sobre a pandemia, né? As preocupações legítimas, sem dúvida, volto a repetir para os irmãos, né? A higienização das mãos, né? Lavar constantemente com a roupa, a preocupação com a máscara quando você estiver próximo a pessoas, manter o distanciamento social, não é? Mas, de certa forma, números e informações, eles são alarmantes e tendem a trazer desconforto e pior. Hoje nós ouvimos ainda, né, uma doença desconhecida, ninguém sabe como ela funciona, ninguém sabe como ela se desenvolve, tem as suas coisas comuns de todos os países que já passaram, mas tem as suas particularidades. O Brasil é o primeiro país do hemisfério sul que está tendo esse tipo de experiência, e ainda ouvi hoje também, estamos aprendendo e agindo com a doença. Então, meus irmãos, o meu desejo nesta noite é que nós enchamos o nosso coração de gratidão ao Senhor por esta obra que Cristo fez na cruz. Portanto, acompanhe comigo. Eu gostaria de pegar este texto tão conhecido, este verso tão especial, e meditar com os irmãos no contexto que ele está na Bíblia. Ele não é um versículo isolado, ele não é uma porção à parte da Escritura, ele tem um ambiente, ele tem um contexto. E o contexto, irmãos sabem, é quando Nicodemos procura o Senhor Jesus Cristo à noite, um mestre dos judeus, o mestre da lei, e então ele vem conversar com Jesus e o Senhor Jesus Cristo traz para ele uma informação. Importa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, as pessoas precisam nascer de novo. Então, no seu diálogo, a surpresa do Nicodemos, porque pensou logo num natural, não é? E Jesus estava mostrando para ele que era uma coisa espiritual, mas interessante.
O versículo que nós decoramos e está aqui, ele diz: porque Deus amou o mundo. Quando esse versículo começa, se você está com a sua Bíblia aí, né? Ele começa, porque Deus amou o mundo. O porquê, ele é uma partícula que ele identifica uma oração subordinada substantiva. Então, o que significa? Se é uma oração subordinada substantiva, significa que este pensamento deste versículo, desta oração, deste período, ele é subordinado a um outro antes dele, que tem a função de oração principal, uma oração coordenada, por exemplo. Portanto, o versículo 16, o seu entendimento, para nós extrairmos no coração a beleza, a profundidade, a riqueza, a preciosidade da palavra, para que os nossos corações se encham de gratidão em meios de falta de esperança como hoje, não é simplesmente uma questão da salvação em si, que já fomos objetos dela. Mas o contexto desse versículo, ele volta para o versículo 13 e 14, onde nós encontramos as orações coordenadas. Versículo 13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Nós estamos entendendo agora que, falando com Nicodemos, quando ele foi impactado com o nascer de novo, o Senhor Jesus Cristo colocou para ele, né, no diálogo, né, ele colocou esta informação aqui, de que ninguém desceu a não ser aquele que subiu. Estava falando a respeito dele, porque ele era de lá, ele desceu e ele vai subir. Mas só que ele solta uma informação para este homem, que era um profundo conhecedor do Velho Testamento, versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí então ele entra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, aqui no versículo 14, ele está dizendo para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa, é essencial, é imprescindível que o Filho do Homem seja levantado. Seja levantado. E aqui nós temos partículas muito interessantes aqui, porque para enriquecer e nos dar esse conhecimento do versículo que nós tanto amamos, de João 3,16, não é? Porque ele está dizendo que era uma coisa necessária, tanto quanto foi o que aconteceu. O que aconteceu no deserto? Serpentes abrasadoras vieram no deserto e elas picavam as pessoas e eles eram mortos por conta das picadas da serpente abrasadora. O que era? Uma epidemia. Porque, pelo que o texto mostra, não era uma, ou duas ou três, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas do deserto. Você consegue calcular a quantidade de serpentes abrasadoras que estavam no meio deles, que saíam da areia, por isso eram abrasadoras, saíam da areia e, sem a pessoa imaginar, picava. Não eram as que estavam andando sobre a areia, porque podiam ser identificadas. E assim o povo começou a morrer. Para o povo de Israel, era uma coisa que poderia dizimar a nação. Então, o que o Senhor diz para Moisés? Faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, nós encontramos em Números 21:9, diz assim: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Sarava. Aqui veja, a serpente de bronze, o texto diz: quem olhava para a serpente, consequentemente, era curado do veneno da serpente abrasadora.
Então era uma cura física, porque o veneno ia matá-los fisicamente. Agora, Jesus está fazendo uma ligação entre as duas coisas. Portanto, nós sabemos que por causa dessa palavra de Jesus, que aquele momento no deserto era algo que Moisés fez que apontava para a cruz de Cristo. Aquela cura da mordedura das serpentes, que curava fisicamente, apontava para aquilo que Cristo faria na cruz, que curaria espiritualmente. Portanto, o texto de João 3,16 tem um contexto que, de acordo com Jesus, era semelhante ao que aconteceu nos dias de Moisés. Então eu estava pensando de que, veja bem, a serpente abrasadora apontava para o futuro. Aquela serpente de bronze apontava para a cruz de Cristo. Hoje, o que nós estamos vivendo nessa pandemia, este vírus que está matando milhares, já para 1 milhão de pessoas logo que vão ser mortas, mais do que isso, né? Nos remete ao passado, à cruz do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou fazendo um simbolismo que o coronavírus tem a ver com a cruz. Eu estou dizendo que tanto quanto quando Jesus associou, havia uma morte física envolvida por mordeduras da serpente. Então, hoje, nós podemos voltar do que está acontecendo conosco para a cruz, no sentido de que esta morte física promovida pelo vírus, ela não pode afetar a nossa salvação e ressurreição que nós tivemos pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Agora, aqui é uma coisa interessante, né? Porque o texto diz, porque Deus amou o mundo. Ele não diz, e era uma coisa que ia acontecer ainda, a cruz de Jesus, do dia que Jesus está dizendo aqui, ele não diz, porque Cristo vai amar o mundo. Ele amou o mundo, ele já amou o mundo. E diz, e ele deu o filho, o seu único, é assim que está no texto. Ele deu, ele já deu. Jesus já estava ali, Jesus era este filho, e ele apenas faria uma obra na cruz daí a pouco. E ele disse para ele. Agora, uma coisa interessante. Tem muitos teólogos discutem, páginas e páginas e páginas, como ligar a serpente de bronze com a cruz de Cristo. Nós temos muitos tipos de Cristo no Velho Testamento. Desde Isaac, que é um tipo de Cristo, lá, tantos tipos de Cristo no Velho Testamento. Agora, uma serpente, e colocado numa haste, o povo tinha que olhar. E é interessante, porque a palavra que Jesus está usando aqui, assim como Moisés levantou a serpente, é uma palavra muito forte. Ele não está falando de um levantar do ato de colocá-la em cima. Irmãos, ele está usando uma palavra na língua do Novo Testamento que significa exaltar. Tanto quanto quando a cruz de Cristo, Cristo foi levantado naquele madeiro, ele foi exaltado ali, de maneira que o olhar para a cruz e crer naquilo que estava acontecendo traz vida eterna. No Velho Testamento, simplesmente olhar. Ela estava levantada de uma maneira que ela tinha poder curador, porque era a ordem de Deus, e na obediência, quem olhasse, consequentemente, não era uma possibilidade, quem olhasse era curado. Mas precisava crer de que o que Moisés estava fazendo era legítimo, por isso muitos não olharam. Mas quem olhou foi curado. Então, quando Cristo morreu, quem crê tem vida eterna. Muitos não creem,
Mas quem crer não é uma possibilidade. Consequentemente, terá a vida eterna. Mas há mais um detalhe. Então, qual é a ligação? Como a gente pode tentar juntar essas duas coisas? Uma serpente numa haste ser um tipo de Cristo na cruz. Irmãos, é uma coisa preciosa para nós, muito importante. O bronze no Velho Testamento, ali no deserto, quando o tabernáculo foi construído, havia vários metais: prata, ouro, bronze, madeira, vários panos, tipos de panos diferentes. Alguns utensílios eram de bronze, como o altar do sacrifício lá fora. Já o incenso dentro, o altar do incenso era de ouro. O candelabro era de ouro. A arca era de madeira revestida com ouro. O bronze não estava dentro do tabernáculo. O bronze estava lá fora. E o bronze, o altar de bronze onde se fazia o sacrifício, o bronze era o metal que simbolizava e representava em toda essa economia julgamento. O julgamento do pecado estava naquele animal substitutivo que estava queimando ali. Ele era queimado ali. E ao ser queimado, o sacrifício dele, tendo aspergido o sangue, cobria o pecado deles. Era o julgamento do pecado do povo de Israel durante toda aquela economia que os sacrifícios foram instituídos. Então, o que temos ali? Aquela serpente de bronze, naquela haste, apontava para o julgamento de Satanás na cruz de Cristo. Lá na cruz. Por isso, Jesus ia ser levantado e ali naquela cruz, ele pisaria a cabeça da serpente. Louvado seja Deus por isso. Ali era o julgamento de Satanás. Ele não teria mais poder sobre o povo de Deus, porque ele estava julgado. Ali na cruz ele foi julgado. Por isso Jesus estava dizendo para aquele homem, aquela serpente para você é um fato histórico, é um símbolo histórico de que a nação foi curada e impedida de ser dizimada por aquelas serpentes. Mas era muito mais do que isto. Não era um objeto de adoração, era um objeto de simplesmente ser mirado e olhado, porque futuramente, alguns séculos depois, Satanás seria julgado. Aquela serpente de bronze não tinha poder nenhum de matar as pessoas. A serpente abrasadora matava. Mas quando olhado para aquela serpente, é porque havia um julgamento previsto. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos, porque Deus amou o mundo. E ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso nós temos que dar graças ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos amados, pandemia aconteceu no Jardim do Éden. Lá aconteceu a pandemia, porque a proliferação do pecado não foi para alguns. Todo ser humano depois de Adão nasce contaminado pelo vírus, já nasce com o vírus. O bebezinho de 1 minuto, se tirar, fizer o teste, irmãos, na Covid estão lutando pelo teste todo dia. E é teste, é teste, é teste. E estão dizendo, todo mundo vai ter que ser infectado, meus amados irmãos. Todos já foram infectados por aquele vírus do pecado. Mas sabe de uma coisa? A vacina
é a cruz de Cristo. A cruz do Senhor Jesus Cristo, a vacina. Estão à busca da vacina para o coronavírus. Em algum momento, eles conseguirão ter. Porque Deus vai agir de graça. Deus vai dar sabedoria para alguém ou alguém para combater isto por uma vacina. Mas Deus já fez algo muito maior. Ele já amou, Ele já deu o antídoto para a verdadeira pandemia. Por isso não pode nos assustar. Não pode nos assustar. Se por acaso o Senhor tiver planejado, para mim ou para um de nós, de nos levar através da coronavírus, é só a bênção de ir para a presença do Senhor, receber a bendita esperança que nós temos de estarmos face a face com o nosso Deus. Porque o impedimento deste encontro veio na pandemia que começou no jardim, mas nós ganhamos na cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado, Satanás estava pisado a sua cabeça, cumprida a profecia de Gênesis capítulo 3:14. 3:15. Então, por isso, irmãos, mais uma vez vamos nos alegrar nesta noite, ao meditar, e quando você voltar aqui, lembre-se que o texto começa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a pandemia do pecado foi solucionada com a vacina da cruz, há esperança para qualquer pandemia, meus irmãos. Há esperança. É uma questão de tempo. Uma questão de tempo. E haverá um tratamento. Porque o Senhor nos amou e Ele nos deu o tratamento para aquilo que realmente nos fazia mal, o pecado. Louvado seja o Senhor, curva a sua cabeça. Amado Deus, mais uma vez, na tua, ó Pai, o nosso coração se enche de alegria e gratidão. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor foi à cruz. O Senhor agonizou, o Senhor suportou a cruz. O Senhor não desistiu da cruz, porque o Senhor não desistiu de nós. Ali o Senhor venceu. E ali nós somos vencedores juntamente com o Senhor. Nós morremos contigo ali. E nós ressuscitamos com o Senhor para uma novidade de vida. Pai, nós te louvamos. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus e nós te louvamos porque nós te pertencemos. Ajuda-nos, Pai, a compartilhar esta mensagem. Esta mensagem. Dar esta mensagem de esperança para o mundo. Ajudá-los a enxergar de que eles já estão contaminados pelo verdadeiro vírus. Mas que a vacina já existe, já está lá, à disposição. E por isso, Pai, nós te louvamos e bendizemos no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos, e uma boa noite. Obrigado.